Fala, galerinha, olha quem tá de novo na área. Se derrubar é pênalti, passou pela direita, e pra fora. Pra fora nada, o juiz deu pênalti. Como é que vocês vão? Só na boa? Começar a aula já tomando um gole d'água, porque hoje vocês vão ouvir, hein? Estão preparados? Estão preparados? Então eu vou dar start aqui no meu cronômetro e lançar da sorte. Então a gente começa hoje a nossa aula 12, tá? Lembrando que na aula passada a gente trabalhou com estática de um ponto material. Hoje nós vamos trabalhar com estática de um corpo extenso. Professor, e a musiquinha? Ah, pessoal, se vocês não lembrarem, quem sou eu? Vou só pegar meu dispositivo eletrônico aqui para soltar a música, tá? Vou escolher uma música boa, hein? Essa aqui são o louco, bicho. Coisa fina, coisa fina. Vamos ver aqui, vamos achar na minha biblioteca. Vamos dar um voltar aqui, vamos voltar. Vamos dessa aqui. Olha só! Vamos todo mundo, tô ouvindo. Canta lá. It's in remember. Isso, vamos ao que interessa então, né? Vamos lá, então só um pouquinho, só para quebrar aquele gelo, maravilha? Então olha só, galera, a gente falou o que era um ponto material na aula passada, tá? Hoje nós vamos falar o que é um corpo extenso e depois vamos tentar equilibrá-lo, beleza? Então olha só, dimensões do objeto aqui não são desprezados, ou seja, ele é o contrário do ponto material. Centro de massa, o que é esse centro de massa? Centro de massa, pessoal, é um ponto que você aplica uma força e você consegue equilibrar esse objeto. Ponto onde podemos supor que toda a massa de um corpo esteja concentrada, que todas as forças externas atuem nesse ponto. Aí você vai se perguntar, professor, mas por que eu tenho que estudar centro de massa? Por que estudar física? Está vendo esse desenho aqui? O caminhão? Percebam que ele colocou mais massa, mais peso para o lado direito da caçamba? Ou seja, se ele for fazer uma curva, o que pode acontecer? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Esse caminhão tombar, certo? Portanto, há um motivo há um motivo eficiente, existente, que você tem que estudar física, tá legal? Você vai conhecer os fenômenos naturais, galera. Isso é importante. Então, na hora de arrumar o carro lá, lembrou? Centro de massa, equilíbrio? Não coloca para um lado só. Vai andar de carro, tem 3 magrinhos e um gordinho. Divide, beleza? Se for 1.0 não adianta. Com ar ligado ainda, deixa o gordo para fora, beleza? Vamos nessa. Observações importantes. O centro de massa de um corpo rígido não se localiza obrigatoriamente dentro da parte sólida. Ah, legal, isso é muito legal. Então, para você equilibrar ele, você precisa meio que usar umas cordas, uns fios, para poder equilibrar. Então, aqui veja 3 exemplos. Tem aqui como se fosse uma ponte, né? Não é uma ponte, mas é como se fosse um tênis salto alto e uma bola aramada, vamos dizer assim. Então, o centro de massa dela não é físico. Você não pega, tá legal? Você precisa traçar fios aí e você equilibra. Muito interessante isso aí. Olha só, o nosso estudo do corpo extenso sempre será o plano. A gente não vai trabalhar ainda com o corpo em 3 dimensões. Ele vai ser rígido, homogêneo. Rígido, não dá para deformar. Homogêneo, a massa é uniforme em todo o corpo. Seu peso estará localizado em seu centro, em seu meio. Então, se a gente trabalhar com uma barra de 1 metro, o peso está localizado a meio metro da extremidade. Sempre na metade, tá legal? Lembre-se disso. Então, fazendo um problema de equilíbrio, tem lá uma barra, certo? Tem a barrinha lá, 1 metro. O peso está no centro dessa barra, tá ok? Então, vamos nessa. Agora vem uma matéria muito legal, que é o torque. Galera, o torque é incrível, de verdade. O que é um torque? É um movimento que pode ser considerado binário. Abrir uma torneira é um torque. É uma força que causou rotação. Então, toda vez que uma força gerar uma rotação, certo? Você vai ter o que a gente chama de torque, beleza? É por isso que, se você tiver aí que trocar o pneu do seu carro, é muito legal que você use uma chave onde a distância do eixo de rotação seja grande.
Por quê? Porque a força que você deve aplicar vai ser pequena. Perceba um detalhe importante aqui. Imagine uma porta. Tá? Se você fizer uma força longe da maçaneta dessa porta, dificilmente você vai conseguir abrir com facilidade. Você vai ter que fazer uma força muito grande. Então, qual é a ideia aqui? Se você trabalhar com força e com distância, lembre-se que quanto maior a força, maior o torque. Quanto maior a distância, maior o torque também. Tá legal? Então, às vezes, você pensar numa maçaneta pequenininha, a distância em relação ao eixo é pequena. Aumenta essa maçaneta, vai abrir a porta facilmente. Não é à toa que aquelas portas contra incêndio, a maçaneta dela é maior. Por quê? Porque ela é mais pesada. Se você tivesse uma maçaneta pequena, você faria uma força muito grande. Demorou? Vamos nessa. Aqui eu tenho a equação, momento de uma força, tá? Depois eu vou explicar para vocês o porquê que tem esses dois símbolozinhos ali. O que é o momento? Momento nada mais é que o produto da força pela distância. Força medida em newtons, distância medida em metros. Esse momento tem como unidade newton, vezes metro, tá? Aqui teve um errinho meu, não é divididos, é newton vezes metro, tá legal? A distância é muito interessante, porque não é qualquer distância, é a distância da força em relação ao eixo de rotação. Então, por exemplo, aqui eu tenho o eixo de rotação. A distância é essa distância aqui. Perceba que a distância é perpendicular à força. Se não for, você vai precisar decompor essa sua força aí, tá legal? Agora explicando esses dois mais. Concorda que a porta, tem portas que giram em dois sentidos, né? Que elas vão para o sentido horário ou anti-horário. Como você vai trabalhar com uma resultante para encontrar o equilíbrio, é bom que você tenha valores positivos e negativos, tá certo? Então, olha só. Aqui eu coloquei duas coisas positivas. Você pode olhar e pensar, tá errado, o professor errou. Não sabe mexer em PowerPoint, volta pra casa, Zé. Não, aqui foi de propósito mesmo. Por quê? Já que é arbitrário, eu posso escolher se o sentido horário vai ser positivo, aqui foi o anti-horário, ou se o sentido horário será positivo. Professor, se eu quisesse ter trocado isso, se eu quisesse ter chamado o horário de negativo, você pode, sem problema nenhum. Se eu quisesse chamar o anti-horário de positivo, você pode, sem problema nenhum. Tá legal? O importante é, se você chamar o anti-horário de positivo, o horário obrigatoriamente vai ter que ser negativo. Então é arbitrário para você começar. Depois que você já determinou um, o outro é o contrário daquele. Tá legal? Beleza? Então por isso que tem esse mais e menos aí. Certo? Vamos exercitar? Vamos começar já com um exercício bacana? Olha lá. Suponha que o menino esteja empurrando a porta com uma força de 5 newtons, atuando a uma distância de 2 metros. Então, o momento do menino vai ser igual a 5 vezes 2. 10 newton vezes metro. Agora, o momento do homem. Qual é a força do homem? Nossa, a força do homem é muito maior. 80. Agora, qual é a distância em relação ao eixo de rotação, que é esse eixo aqui? 10 centímetros. Não posso trabalhar com unidade de centímetro aqui, tá? Tem que transformar para metro. 0,1. Isso aqui dá 8 newton vezes metro. Ou seja, a porta vai girar no sentido de abrir e não fechar. Professor, mas a força do homem ela é muito maior, né? Ela é quantas vezes maior? 16 vezes maior, certo? E o menino mesmo assim faz a porta abrir? Sim, porque olha só, a força aqui é 16 vezes maior. Só que a distância em relação ao menino e o homem, quantas vezes é maior aqui? Que número vezes 0,1 é igual a 2? 20 vezes. Tá. Então a distância ela é 20 vezes menor, a força é 16 vezes maior. Ou seja, é menor, né? O momento do homem ele é menor. Não adianta fazer uma força maior a uma distância pequenininha. O menino fez uma força pequenininha, mas a uma distância grande em relação à distância do homem. Portanto, ela gira no sentido de abrir. Tá legal?
Vamos ver aqui esse exercício? Em relação ao exercício anterior, podemos afirmar o quê? A porta está girando no sentido de ser fechada? Não, sem chance. A porta estaria girando no sentido de ser aberta? É essa aqui. Eu não vou nem mais olhar. É essa mesma. Que maravilha. Tudo bem? Olha só. Exercício que estava no Enem. Tudo bem? Enem de 2015. Tá legal? Exercício vindo direto do Enem. Quem apareceu ali? O Zé Enem. Vamos dar uma olhada? Em um experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e, em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Lembrando que esse exercício do Enem tem um texto longo, tá? Então, mais uma vez, tenha cuidado na interpretação do enunciado. Aqui eu ainda tirei algumas partes para caber no slide e ficar um formatinho bacana, tá legal? Então, lembrando que o Zé Enem apareceu, estava no Enem lá de 2015. Vamos resolver? Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então vamos lá, vamos trabalhar com o equilíbrio do momento. Então veja só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o peso da barra está localizado bem no meio. Lembrar que peso é massa vezes gravidade. Concorda que esse peso faz a barra girar no sentido horário? Vamos arbitrar? Eu quero horário positivo, tudo bem? Então eu vou dizer que o momento do peso da barra é igual à massa da barra vezes a aceleração da gravidade. E esse momento me dá um sentido positivo, certo? Que eu arbitrei, que é o horário. Agora, o momento do saco de arroz. Quanto vale o peso dele? Então, o momento do saco de arroz. A massa dele vale 5. A aceleração da gravidade vale 10. Vamos ver, isso aqui vale 50 newton vezes metro, certo? A barra gira no sentido anti-horário, tudo bem? Então aqui eu tenho anti-horário negativo. Então eu tenho o momento do peso que vale 10 m. Eu tenho o momento do saco que vale menos 50 n vezes metro. Aqui também n vezes metro. Newton vezes metro. Legal? Vamos apagar aqui para a gente terminar com esse problema. Então, olha só. Apagando aqui só para a gente usar o espaço para resolucionar nossa conta. Apaga, apaga, apaga. Eu lembro da menina da escolinha do professor Raimundo, né? Não vou rebolar aqui para vocês, né? Obviamente que não. Quem sabe um dia. Mas eu lembro dela. Vamos nessa. Se ela estivesse aqui seria bom, né? Vamos nessa. Então, aqui é o seguinte. Se ele quer que o equilíbrio aconteça, eu vou escrever o seguinte. Que o somatório, esse símbolo aqui é somatório, dos momentos é 0. Ou o momento horário é igual ao momento anti-horário. Então eu vou igualar as duas coisas, certo? Tudo bem? Tudo bem ou não? Beleza? Quando eu faço a igualdade, não tem necessidade de você usar o sinal. Mas quando você faz a soma, sim. Então como que ficaria? 10m menos 50 igual a 0. Você joga para cá, 10m igual a 50, certo? Quanto que dá m? Que número vezes 10 é 50? 5. M igual a 5 kg. Legal? Bem tranquilo, né? Ou seja, acabamos de calcular que as massas são iguais, tanto da barra quanto do peso do saco. Maravilha? Então esse exercício aí tem que estar no Enem, não pode esquecer. Opa! O que aconteceu aqui, professor? Falta de atenção. O que acontece? Quando eu fiz o momento do saco, eu tenho que multiplicar pela distância. Ninguém falou nada, tá vendo? Olha só, galera. Não tem como ser igual, estão em posições diferentes. Então quando você calcula esse momento, é 1, 2, 3. Que fica 50 vezes 3. Isso é igual a 10m. 150 igual a 10m. M igual a 15 kg.
Pessoal, muita atenção a isso. O que aconteceu aqui? Eu esqueci de considerar a distância. Fiz de forma proposital, certo? Para quê? Para que você percebesse que essa distância é muito importante. Então, quando você faz o problema de momento, essa distância tem que ser considerada. Senão você... E qual é a resposta? 15. Bem tranquilito, né? Maravilha? Vamos para o próximo? Olha só, também é um exercício tipo do Enem. Esse aqui não estava no Enem, mas é um modelo Enem, tá legal? Então, esse ano aqui a gente pode tirar, porque não caiu na Unicamp esse exercício, tá legal? Exercício muito bom. Então vamos nessa. Um cigarro sem filtro de 80 milímetros foi aceso e apoiado num cinzeiro, como mostra a figura. Durante quanto tempo o cigarro ficará sobre o cinzeiro? Caramba! Considere que a queima se dá à razão de 5 milímetros por minuto e que a cinza sempre se desprende do cigarro. Então olha só, galera. Aqui eu tenho 25, então eu vou considerar aqui o peso, tá? Vamos olhar isso aqui. Concorda que para cá ter 25, eu preciso ter aqui 25 também. Então, eu vou ter 50. Professor, mas por que você colocou 25 ali? Porque tem que ser o centro, certo? Então, aqui, ele tem 80 centímetros. O centro não vai ser aqui. Então, qual é a eminência da distância para que ele caia, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Vai estar no Enem, cigarro. Opa, o que aconteceu? Ministério da Saúde diverte, fumar causa impotência sexual. Ah, por causa do cigarro apareceu e tal. Não, mas beleza, vamos passar pro próximo. Ó, quem tá aí? Olha só! Vamos curtir, né? O Bob aparece. Diz que pare de fumar, olha quem aparece pra parar de fumar. Até parece, né, galera? Que bacana, olha que vai ser nossa aula. Ai, que legal, que legal, que legal. Vambora. Muito legal você ter aparecido, Bob. Valeu aí mesmo, viu? Fica a dica. Então vamos lá. Como o centro de gravidade está sempre no ponto médio, calculamos quando o cigarro estiver na iminência de cair. Então, olha só. Se aqui eu tenho 80 milímetros e aqui vai ser meu centro de gravidade e eu vou ter 50 milímetros, 25 para um lado e 25 para o outro, essa diferença vai ser de 30 milímetros, certo? Agora vamos fazer uma continha. Se é uma razão 5 milímetros para 1 minuto, 30 milímetros são quantos minutos? Professor, não entendi essa sua ideia do 30. Vamos explicar novamente. Olha só, o cigarro tem 80 centímetros, certo? Só que essa distância já foi dada, de 25 centímetros, tudo bem? Concorda que para que o centro de massa seja no centro, centro de massa no centro, tem que ter 25 para um lado e 25 para o outro, tudo bem? Se eu tenho 25 para um lado e 25 para o outro, eu vou ter um total de 50. O cigarro inicialmente tem 80 milímetros de tamanho. Para ele chegar aos 50 milímetros, precisa queimar 30. Ah, mas por que tem que ser 25? Porque já foi dado que aquela distância entre o ponto de apoio e a parte que não está apoiada, está suspensa, é de 25. Então, fazendo aquela regra de 3, né, novamente, 1 minuto ele queima 5 milímetros, x minutos, quantos milímetros ele vai? 30, né? Regra de 3, x igual a 6 minutos. Então vai demorar 6 minutos para que esse cigarro caia lá. Demorou? Tranquilito, né? Agora, pessoal, olha esse exercício 5 aqui. Muito legal esse exercício. Usar no Antigo Egito para retirar a água do rio Nilo, o shaduf pode ser visto como um ancestral do guindaste. Consistia de uma haste de madeira, onde uma das extremidades era amarrado um balde, enquanto que na outra uma grande pedra fazia o papel de contrapeso. É a ideia do guindaste mesmo. Peso das cordas e da haste de madeira são desprezados. Legal. Peso das cordas e da haste. Opa, da haste também.
Para o esquema apresentado, calcule a força vertical que uma pessoa deve exercer sobre o ponto P para que o Shaduf fique horizontalmente em equilíbrio. Tá legal, então momento, né? Então eu tenho o momento da pedra. Qual é o momento da pedra? Momento da pedra é igual ao peso, que é a força, vezes a distância. Agora eu não vou comer bola não. 350 Newton vezes metro. Tudo bem? Fechou? É o momento. Causa uma rotação no sentido, olha lá, horário. Tá lá, vou chamar horário de positivo. Agora o momento do balde é 200 vezes, qual é o eixo de rotação? Esse aqui é o eixo de rotação, então a distância é 2, certo? Isso aqui fica igual ao momento do balde, 400 Newton vezes metro. Em qual sentido? O balde desce, né? Então sentido anti-horário, tá bom? Agora eu preciso saber esse cara aqui. Essa força, provavelmente, sem dúvida, tem que ser no sentido desse momento aqui, certo? Por quê? Porque o momento dele é menor. Demorou? Então, vamos lá. Somatório dos momentos tem que ser igual a 0, certo? Então eu vou ter momento positivo, 350, mais o momento que eu vou calcular do peso P é igual a 400. Tudo bem? Vou apagar aqui em cima para ter espaço. Olha só. Tudo bem aí? Tudo bem? Olha só, vamos apagar aqui. Professor, mas por que você colocou o resultado do outro lado, né? Por que não pode ser do lado do 400? Porque eu tenho que igualar, né? Então eu sei que esse momento vai ter que valer quanto? Vai ter que valer 50, né? Esse momento aqui, do ponto P, tem que valer 50. Então, 50 vai ser igual a força vezes a distância. A distância eu tenho, 0,5. Então, essa força, galera, jogando para cá, passa dividindo, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 100 newtons, certo? E está gerando o momento que esse cara aqui, lembrando que é o momento horário. Então, aqui também é horário. Para casar no momento horário, tem que ser uma força vertical. Opa, não é vertical para baixo, não. É vertical para cima, né? Horário é uma força que vai ser vertical para cima. Beleza, galera? Então, o que eu fiz aqui? Calculei o momento, certo? Fazendo esse peso aqui, que é o peso do balde, vezes a distância, que é 2. Fiz a mesma coisa aqui, peso da pedra, vezes a distância, que é 1. Como eu sei que os momentos têm que ser igual, eu sei que o momento que falta é o momento no mesmo sentido da pedra. Tudo bem? Então fica a dica aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula 12, foi muito boa. Professor, tem como voltar naquele slide do Bob? Ah, claro, cara, claro que tem. Vamos embora, vamos curtir mais um pouquinho, né? Coloquei aqui porque parece um negócio do cigarro lá, né? Então... Opa, professor, tem que quer fazer o Bob dançar, professor. Quer ver o Bob dançar. Aí, vamos ver. Olha, apareceu. Solta o som e ele dança. É, galera. Então vamos lembrar, né? Com a musiquinha. O que é momento? Momento. É esse momento, né? É força vezes distância, certo? Lembrar que ele pode ser anti-horário ou pode ser horário, tá legal? E você vai curtir no momento. Esse é o momento, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula 12, tá? Trabalhamos com equilíbrio, certo? Força vezes distância. Nas próximas 2 aulas, uma aula vai ser só exercício sobre o momento de um corpo extenso e estática de um ponto material. Belezinha? Vamos curtir aquela última sonzeira? O que vocês acham? Para ir embora? Feliz? Depois de uma aula muito legal igual essa, né? Lembrar que nosso material da Cultive vai ter aí para você passar no Enem e destruir, certo? Um abraço, galera. Fiquem com Deus.